eu quero convidá-los para utilizar a leitura do Evangelho como reflexão desta manhã. Vamos olhar para o que o Evangelho de Marcos tem a nos ensinar. O que este texto, e um texto pequenino, tem a ensinar para a igreja? Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar, porque de manhã fica muito claro no nosso telão, o que o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, nos traz como lição neste primeiro domingo da Quaresma? Diz assim o texto bíblico, acompanhe comigo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Primeira coisa que precisamos entender é o contexto de um texto bíblico. E eu quero te convidar a entender o contexto do Evangelho. Primeira coisa que deve ficar clara: os Evangelhos foram escritos com um propósito pedagógico, um propósito catequético, um propósito de discipular, para ensinar uma comunidades já no fim do primeiro século. Por isso os evangelistas vão se reportar aos acontecimentos da caminhada com Jesus e fazer aplicações daqueles acontecimentos, daqueles episódios para a vida da comunidade. Por isso eles não estão preocupados em narrar um fato jornalístico, em narrar um fato histórico. Nós não estamos diante de um texto histórico ou jornalístico, mas estamos diante de um texto teológico, um texto que fala de fé, onde a aplicação da mensagem do texto é mais forte do que o texto em si. Por isso ele quer ensinar. E a busca pelo objetivo que o evangelista tinha em ensinar a sua comunidade é o que nós temos que avaliar. Às vezes as pessoas vão ao texto e de forma literária ou literalista querem apresentar a mensagem do Evangelho. O Evangelho tinha um propósito claro de ensinar uma comunidade de fé os valores do reino de Deus. Este texto, particularmente, é um texto rico em símbolos. Símbolo é uma coisa que mexe muito com as pessoas. Quer um exemplo? Um torcedor fanático mexe com a bandeira do time dele. Gente, é um símbolo. Mas aquele símbolo fala alto. Ele sabe do significado daquilo. Nós metodistas, a cruz e a chama, esse símbolo institucional, mexe muito conosco. Esses dias eu estava aqui no trânsito, vi a cruz e a chama num carro. Aí emparelhei para me ver se era uma pessoa conhecida. Aí fui ver, era uma pessoa conhecida. O símbolo comunica algumas coisas que só quem entende o símbolo vai saber. Se você não entende o símbolo,
aquilo é um desenho qualquer, é uma fala qualquer, é uma palavra qualquer. Então temos que buscar o significado do símbolo. Então vamos buscar qual é a mensagem que este texto traz. 2 pequenos versículos, mas simbolicamente, o que é que o evangelista está trazendo enquanto mensagem? Então a primeira coisa é o deserto. O que é que significa o deserto para o povo de Israel? Quem sabe para mim e para você, num contexto urbano, numa metrópole como Campinas, deserto não simbolize nada. Pelo contrário, tem uma hora que nós estamos querendo ir para o deserto, imaginando um deserto, um lugar tranquilo, calmo, longe do barulho. Mas aquele povo sabe o que é deserto. A história deles foi forjada no deserto. Eles foram forjados no deserto. Muitos viveram e morreram no deserto. Então eles sabem o que é o deserto. Agora, mais que isso, eles viveram e teologizaram o deserto. E o deserto passou a ter um significado teológico para eles. E que significado é este? O deserto é o lugar de encontro com Deus. O deserto é o lugar onde nós recebemos a visitação do Senhor. E aí, quando você busca no Antigo Testamento a história do povo no deserto, você vê o lugar onde Deus caminhou com eles, onde Deus deu sombra, onde Deus deu luz, onde Deus deu água, deu pão, deu codorniz. Quanta coisa Deus deu ao seu povo no deserto. O deserto é lugar de visitação do Senhor, mas também, e aí eu procurei enfatizar lá essas conjunções, mas porém, contudo, é o que? O lugar da provação. É o lugar onde eles experimentaram dificuldades. Eles passaram por momentos difíceis, momentos de opção: seguir ao Senhor ou não. Quantas vezes eles estiveram diante de opções? Decidam se querem seguir ao Senhor ou a Baal. Decidam o que vocês querem na hora da aprovação, para onde você quer ir. Um outro símbolo é o número 40, e tão simbólico agora porque estamos na quaresma. No domingo que vem eu vou conversar um pouco com vocês sobre esse período quaresma, um período tão importante no calendário cristão, mas que eu já introduzi hoje na palavra do boletim, tão confundido pelos protestantes, pelo metodismo, como se fosse uma data do catolicismo. Não, é uma data cristã muito anterior, muito antiga e muito importante, porque é um tempo em que nós cristãos nos preparamos para celebrar a maior festa do cristianismo, a ressurreição do Senhor. Mas o número 40 é um número muito frequente no Antigo Testamento. 40 anos no deserto, 40 dias da caminhada de Elias. Agora, qual o significado do 40 na teologia de Israel? A ideia da completude, do fechamento de um ciclo, a ideia de uma jornada completa,
dizer assim, Deus estava com ele, ou estava conosco durante todo o tempo. Então dizer durante 40 dias ou durante 40 anos é dizer Deus esteve conosco durante todo o tempo, durante toda esta geração. Este é o significado do planeta. Um outro símbolo é a utilização do termo Satanás. Satanás, quando buscamos o significado de Satanás originalmente, ele é um advogado de acusação. Lá nos povos antigos, nas cortes, você tinha o acusador, o advogado que acusava, ele era Satanás. Depois, nos mitos, passa a ser um ente celestial que faz uma rebelião nos céus. E na época de Jesus, Satanás era um espírito mau, espírito maligno, que quer desviar o homem do projeto de Deus, quer destruir. Por isso, João 10 vai dizer: ele veio para matar, roubar e destruir, e depois ele quer frustrar o projeto de Deus. Por isso Satanás passa a ser conhecido na teologia cristã como o espírito mau que quer prejudicar o homem, destruir o homem e frustrar o projeto de Deus. Por isso os evangelistas vão trabalhar isso no texto. Marcos é o que menos dá detalhes na tentação. Mateus e Lucas são ricos no episódio da tentação do Cristo. Colocam a fala de Satanás, a resposta de Cristo. Marcos simplesmente faz estas citações. Agora, se fôssemos fazer uma síntese da mensagem destes dois versículos, diríamos o seguinte: nós temos um ensinamento sobre as escolhas de Jesus. Jesus foi questionado no deserto a fazer escolhas. E nisso, então, Mateus e Lucas nos oferecem mais subsídios. Qual escolha se faz? Por projetos pessoais, por projetos deste mundo, ou pelo reino de Deus? E aí nós voltamos então na colocação do texto dentro do Evangelho de Marcos. O texto dentro do Evangelho vem logo após o batismo de Jesus, por isso diz: saindo dali foi levado ao deserto. E o nosso texto, quando termina, já apresenta Jesus, sabendo que João fora preso. Jesus começou a pregar o reino na Galileia. Então o nosso texto é o texto onde Jesus se prepara para assumir o seu ministério, e ele precisa de tomar decisão, ele precisa de assumir uma posição, ele está diante de escolhas. Nós estamos num sermão, mas se fosse um estudo bíblico, nós tivéssemos um tempo longo, esses dois versículos daria para a gente destrinchar e falar sobre as ações políticas da época de Jesus. Jesus não era o único reconhecido como Messias. Existiam vários
líderes com propostas messiânicas. E sabe para onde que eles iam se fortalecer? Ou fortalecer suas ideias e voltarem para promover rebeliões? Para o deserto. Sabe o que provavelmente Marcos está dizendo à sua comunidade? Está dizendo o seguinte: Jesus, quando foi para o deserto, ele não foi como os outros líderes messiânicos, que foram para fortalecer a sua proposta política e voltaram para fazer rebelião. Jesus, quando foi para o deserto, ele foi para se abnegar, ele foi para se anular e assumir o projeto de Deus. Por isso todas as tentações de Satanás, dizendo: eu te dou o mundo inteiro, transforma a pedra em pão, faça isso ou faça aquilo, Jesus se recusou a fazer, porque ele está sob o poder e os cuidados de Deus. Mas não vamos aprofundar, porque não temos tempo. O que fica aqui para a igreja é o desafio diante das escolhas da nossa caminhada. Aplicação para o nosso dia a dia. A mensagem é bonita, o texto é profundo, mas e daí? O que este texto pode falar comigo? Assim como Jesus, também precisamos de fazer opções durante a nossa jornada, durante os nossos 40 dias, 40 anos, ou seja, durante o ciclo da nossa vida. Nós precisamos de fazer opções. E na hora de fazermos as opções, qual tem sido nossas atitudes? Qual tem sido as nossas respostas diante das tentações? Este é o desafio de Marcos para a minha e para a tua vida. Qual a nossa resposta diante das tentações durante a nossa jornada? Caminhemos com Cristo, Ele nos ajudará nas escolhas. Abaixe sua frente, feche os seus olhos.